Olá, queridas! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Sintonia de Mãe. Aqui é a Andressa Bortolasso, esperando aqui as mamães para participar dessa conversa. Sejam bem-vindas a essa live. Que bom poder estar com vocês aqui para mais um bate-papo sobre amamentação. Sejam bem-vindas. Já estou vendo que as mamães estão chegando aqui nessa live. Os bebês já estão dormindo? Será que dá para vocês aproveitarem um pouquinho para a gente conversar? Agora já é hora de bebê dormir, né? Os bebezinhos já deveriam estar todos dormindo nesse momento, porque vocês sabem como é importante a gente manter uma rotininha para o bebê dormir, né? A gente manter um horário fixo, mais ou menos fixo, né? Para que essa criança vá para a cama. Eu quis vir um pouquinho mais tarde para dar uma testada aqui no nosso público, para saber se nesses momentos as mamães já estão mais tranquilinhas, os bebês já estão dormindo. E quem sabe vocês podem aproveitar um pouquinho mais aqui da nossa conversa, né? Porque com criança pequena a gente não é fácil, né? A gente não tem tempo de nada, né? A Cara tá falando que tá mamando, já se preparando para dormir, né? Sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que normalmente as mamães me perguntam demais. E eu vejo aqui que muitas mamães o que mais querem, assim, é aumentar a produção de leite, né? Mesmo aquelas que já têm uma quantidade de leite suficiente, a gente sempre fica naquela insegurança, né? De, será que eu tô tendo suficiente? Eu queria ter um pouquinho mais. Especialmente no finalzinho da tarde, né? Onde a nossa produção de leite baixa um pouquinho, porque por conta do nosso cansaço e tudo mais. Então eu vim aqui para dar algumas dicas e eu quero falar com vocês hoje sobre os 3 erros que eu vejo que as mamães cometem e que interferem na produção de leite materno, tá bom? Vocês querem saber? Então eu vou contar para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andressa Bortolasso, eu sou odontopediatra, sou educadora perinatal, especialista em aleitamento materno e consultora também do sono infantil. E eu criei esse canal aqui, o Sintonia de Mãe, para que eu possa me unir às mamães, às recém-mamães, às gestantes que estão aqui nesse momento, passando por essa fase, né, de receber o seu bebezinho no mundo, para que eu possa passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu estudei, e para poder trazer para vocês, fazer com que esse momento de vocês fique um pouco mais leve, né? Porque eu convivo, né, com muitas mães nesse momento do pós-parto, mesmo da gestação, e a gente vê que, principalmente no pós-parto, como não é fácil, né? A Nívia tá falando aqui que saiu da maternidade hoje, então ela vai entender bem do que eu tô falando aqui. Como não é fácil os primeiros dias com o bebê, como a gente fica em dúvida, como a gente sofre. E a gente sofre tanto com a dor no peito, né? Conforme o leite vai descendo, e muitas vezes o bebê pega errado e fissura, e aí dá aquela dor no mamilo. E também a gente sofre por nossa insegurança, por a gente não saber se está fazendo certo, porque aquele bebê chora e muitas vezes a gente não entende esse choro. Ou o bebê dorme demais, a gente fica preocupado que o bebê não está se alimentando direito. Então a gente sofre por tudo. Então, quanto mais a gente estiver preparada para esse momento do pós-parto, a gente vai passar por tudo isso com muito mais tranquilidade. É por isso que eu estou aqui hoje. Então, eu quero agradecer pela presença de vocês aqui na live do Sintonia de Mãe. Isso só tem sentido porque vocês estão aqui, tá? E que bom que vocês estão querendo fazer diferente, que vocês são realmente mães que se importam. A Mirella aqui tá falando que o leite dela tá secando. Vamos dar algumas dicas aqui que vai te ajudar. E eu percebo que se você tá aqui é porque realmente você se importa, né? Você se importa em ser uma boa mãe, você se importa em fazer o melhor para o seu filho ou para sua filha. E por isso que você tem esse tempinho aqui, né? Pra gente estar junto. Bom, então vamos lá. A produção de leite é um dos problemas muito graves que a gente encontra no pós-parto. E por que grave?
Porque muitas vezes a gente quer, e eu vejo que as mães hoje em dia estão tão assim antenadas, elas buscam realmente o melhor, e a gente sabe já que o leite materno é o melhor, né? Isso já não tem mais discussão. Há uns anos atrás isso até tinha, né? A gente ainda ficava com aquela pulguinha atrás da orelha se o leite materno é bom mesmo, se não tem outras alternativas que são muito parecidas, alguns leites caros que a gente poderia comprar para suprir, né, essa nossa culpa de não dar o peito. E hoje em dia, por mais que o leite seja caro, que a mãe compra o melhor leite em pó que existe, se ela está dando leite em pó, leite artificial, lá no fundinho ela se sente culpada. Poxa, eu não consegui, eu não dei conta. Porque a gente sabe que o leite materno é o melhor de todos, não é isso? Então, e as mães sofrem, porque muitas vezes aperta, e como acho que foi a Mirella, né, que disse aí que tá secando o leite, então a mãe aperta lá, quase não sai nada, e aí vem aquele desespero, e o bebê chorando, e aí a gente, claro, vai recorrer à mamadeira e o leite em pó, né? Porque a gente precisa alimentar essa criança de qualquer forma. Mas eu percebo também, meninas, que muitas vezes esse secar o leite, essa diminuição da produção de leite, ela se dá, na maioria das vezes, e olha, é muitas vezes realmente que acontece isso. Eu já acompanhei bastante mamães, eu posso falar para vocês. Por alguns fatores básicos. Então, muitas vezes a gente fica procurando um remédio para aumentar o leite, uma solução milagrosa, uma técnica milagrosa, mas a gente esquece do básico. Tem mamães que, assim, se a gente falar que comer alguma coisa dá leite, ela vai lá e come. Beber aquilo lá dá mais leite, ela vai lá e bebe. Ela tem que fazer isso e virar de ponta cabeça, ela vai lá e faz. Porque o que mais a gente quer é ver nosso filho satisfeito, não é? E a gente muitas vezes esquece daquilo que é básico. Então eu vou contar para vocês os 3 erros que eu vejo que muitas mamães cometem neste momento e que somente de corrigir esses 3 erros, vamos colocar assim, esses erros seriam o primeiro passo para você começar a aumentar a sua produção de leite. E o segundo passo, eu já vou te falar já, tá? No finalzinho dessa live eu falo sobre o segundo passo, para quem quiser aprofundar mais, tá? Porque a gente tem muita coisa para conversar. Então, o primeiro erro é não se hidratar. Então, gente, isso é uma coisa assim que parece super simples, né? E muitas vezes as pessoas falam, nossa, Andressa, mas é isso. É isso. A gente esquece de beber água o suficiente por conta da rotina com o bebê, da preocupação com o bebê, da gente ficar assim, envolvido, né, com essa rotina do bebezinho novo. A gente muitas vezes não bebe água o suficiente e vocês sabem que a nutriz, a mulher que amamenta, precisa de bastante água, porque o leite que ela produz, ele é basicamente feito de água, né? Então, a gente precisa repor isso no nosso organismo. E eu vejo que muitas mães deixam passar. E eu mesma me peguei muitas vezes amamentando meu filho, né? E aí eu parava e pensava assim, meu Deus, qual foi a última vez que eu bebi água? Não lembro. E eu via assim que a boca até ficava seca, sabe? De falta mesmo de hidratação. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar um copo cheio de água sempre antes de toda a mamada. Gente, isso fez uma diferença enorme na minha produção de leite. Então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Antes de sentar pra amamentar, toma um copão de água e depois vocês me contem a diferença que deu, porque dá muita diferença, tá? É uma forma da gente não esquecer de beber água. Ó, o segundo ponto, o segundo erro que as mamães cometem, e isso eu sei que é difícil a gente conseguir, especialmente para quem tá com um bebezinho novinho. E às vezes a gente tem sorte do bebezinho ser bonzinho, dormir bem. E às vezes não. O nosso bebê é mais irritadinho, é mais assim, digamos, carente, quer ficar mais com a gente, quer ficar mais no colo, aquele bebê muito de colo e não consegue se entregar ao sono. Então esse segundo ponto pode ser mais difícil para você, que é o cansaço. O cansaço, a preocupação, o estresse faz com que a produção de leite diminua. Esses dias eu estava conversando com uma mãe do programa avançado e ela estava falando que ela sentiu que o leite dela diminuiu muito. E aí na conversa ela foi me contando que tinha
uma cunhada dela, uma ex-cunhada dela tinha sido assassinada e ela estava super preocupada com os sobrinhos que eram novinhos. Eu falei assim, nossa, aí chegamos no ponto, é por isso que diminuiu, né? Então a preocupação, o cansaço, e não precisa chegar nesse ponto de ter uma morte na família, nada disso, mas aquele cansaço, aquela exaustão de noite sem dormir, ela faz com que o nosso leite vá diminuindo a produção. Então, o que a gente pode fazer com isso? Mas, Andressa, o que eu posso fazer? Oi, Priscila! Seja bem-vinda! Nossa aluna querida! E o que a gente pode fazer, Andressa? O bebê não dorme, como é que eu vou dormir? Gente, esqueçam de dormir uma noite de sono inteira. Isso vocês não vão conseguir. Muita sorte quem consegue, quem tem bebezinho, que dá umas esticadas à noite de 4 horas, às vezes até 5 horas sem mamar. Mas os bebês precisam mamar à noite e a gente precisa dar isso pra eles, que é o que eles precisam no momento, e depois a gente arruma o soninho. Dá pra arrumar também. A gente vai fazendo a educação do sono e vai arrumando. Mas esse momento é importante, essa alimentação noturna, até porque o leite da noite é diferente do leite do dia. Então, como a gente vai para descansar se a gente não tem uma noite de sono no mínimo, né? Que é o mínimo que qualquer ser humano poderia ter. A gente vai realmente acionar a nossa rede de apoio. Quem é a nossa rede de apoio? As pessoas que estão próximas da gente. Muitas vezes as pessoas estão querendo ajudar, a gente que bloqueia, né? Então aceite ajuda, aceite aquela amiga que vai na sua casa, quer ficar um pouquinho com o seu bebezinho no colo. Aí você fala para ela, ó, vamos combinar? De 2 vezes por semana você vir aqui em casa e eu vou descansar meia hora. Gente, isso funciona muito, tá? E é aproveitar também o tempo que você tá amamentando para descansar, né? Forra todo o lugar, usa a almofada de amamentação, faz com que o seu bebezinho fique todo apoiado e tira os cochilinhos no momento da amamentação. Ou se não, amamenta um bebezinho deitada, você deitada, e faz a amamentação na posição deitada. Eu falo bem mais sobre a rede de apoio, como você construir uma rede de apoio, ainda na gravidez. Tem alguma grávida aqui? Coloca pra mim, grávida, daí eu já sei. Grávida de tantos meses, de tantas semanas, como você quiser, só pra eu saber se tem bastante grávida aqui. Mas você que tá grávida, você pode construir a sua rede de apoio e você pode construir o seu time, né? E aí é muito mais chance de você ganhar o jogo, né? Porque aí você vai ter ao seu lado aquelas pessoas que realmente vão te apoiar nas suas decisões, que vão te ajudar, e você pode planejar muito bem o seu pós-parto, tá bom? Então é isso. Então o descanso é fundamental e procura fazer isso. Mesmo assim, Andressa, não tenho tempo, não tenho ajuda. Então assim, pelo menos na hora do seu banho, toma um banho de porta fechada, tenta sentir aquela água descendo e saindo o cansaço indo pelo ralo, sabe? 2, 3 minutinhos que você se concentra em recuperar sua energia, já é válido nesse momento, tá bom? E isso é super importante, hiper importante para a produção de leite. Nossa, quanta mamãe grávida aqui, que maravilha! Muito bem, essas mamães grávidas se preparem para a amamentação, gente. E o preparo não é, o que eu falo aqui, não é o preparo da mama, tá? Eu falei bastante disso na live de ontem. Quem não viu, corre lá, assiste, tá no YouTube, tá no Facebook. Que a gente tá falando sobre as pomadas, né? Do uso das pomadas durante a gravidez. Quem não assistiu, olha lá a gravação, que é bem legal para vocês, tá bom? Bom, então o primeiro erro, a gente não bebe água o suficiente. O segundo erro, falta de descanso. E o terceiro erro é o lugar da amamentação. Então eu percebo que muitas mães vai amamentar, gente, e vai lugar de barulho, em frente da televisão, mexendo no celular, olhando as mensagens e não se concentram na amamentação, tá? Então, amamentar perto de muitas pessoas, em lugar tumultuado. Se tiver outras crianças em casa, procura assim, pelo menos nesse horário da última mamada, depois das 6 horas da tarde, tá? Eu diria, que é o momento que cai um pouquinho a produção de leite. Procura se afastar, sabe? Ir para um lugar mais tranquilo. Eu recomendo um cantinho de amamentação. No programa avançado também eu ensino como que você prepara o seu cantinho de amamentação, para que você ancore a sua energia ali, você sinta o seu bebezinho. E isso não é frescura, tá? Isso tem a ver com a produção hormonal.
Então, quando a gente se concentra, quando a gente sente o bebê, quando a gente escuta o sonzinho da respiração dele, a gente tá liberando ocitocina. E a ocitocina é que faz o leite fluir. E se a gente tá tensa, preocupado, olhando panela, assistindo televisão, atendendo telefone, não tem ocitocina que resista, tá? Então a gente precisa de uma certa concentração nesse momento da amamentação, tá? É importante, e eu percebo que quando as mamães mudam esse hábito, elas começam já a sentir bastante o efeito da produção. Uma vez eu fui visitar uma mamãe que ela estava amamentando, andando para casa, segurando o nenê. Ela já tinha problema de produção de leite, porque ela tinha feito cirurgia de redução de mama. Então já a amamentação já não estava fácil. E aí e na casa dela estava chegando muitas visitas. Eu lembro que era o final de semana e ela andando pela casa, recebendo as visitas com um paninho, com o bebê aqui. E assim, como que a gente... Nossa, na hora eu pensei, meu Deus, como que vai produzir leite assim, né? Tem mãe que até consegue, mas se você está tendo algum problema com produção, amiga, você precisa se concentrar um pouquinho mais, tá? Isso faz uma diferença enorme, tá bom? Então, 3 coisinhas, vou repetir aqui pra vocês. Beber bastante água, sempre um copo de água antes de amamentar. Procurar descansar nos horários que você pode, nos horários que você consegue. Não pense que você vai dormir a noite inteira, porque não vai. Mas aproveite o tempinho que você tem, tá? Bebê dormiu, dorme também. E se concentra na hora da amamentação. Observe o seu lugar de amamentar. Tá sendo um lugar legal? Será que dá para melhorar? Então, esse é o meu recadinho que eu tenho de hoje. E amanhã nós vamos ter uma reapresentação. A gente está fazendo a reapresentação da série Mitos e Verdades na Amamentação, que é uma série que foi muito pedida, as mamães adoraram. E eu tinha muitas mensagens lá no meu inbox pedindo para reprisar, porque muitas mães não ficaram sabendo na época que estava rolando essa série aqui no Sintonia de Mãe. Eu preparei essa série, Amamentação, Mitos e Verdades, porque tem algumas coisinhas que a gente fica na dúvida. Então, será que canjica aumenta o leite? Cirurgia mamária impede a amamentação? Algumas coisinhas desse tipo que eu quis desmistificar, tá? Então, você não vai precisar lá procurar em trabalho científico, porque a gente vê muitas informações desencontradas. Então, eu já fiz isso por você, reuni tudo numa série de 9 vídeos. Se você ainda não está participando, adoro essa série, a Renata tá falando. Aqui em cima tem um link para você fazer a inscrição e você vai receber os 9 vídeos na sua caixa de e-mail, na sua caixa de entrada de e-mail. E através do seu e-mail você vai receber também um link de acesso, que é um presente nosso para você participar de uma aula online, tá? Então, são 9 vídeos e o 10º vídeo dessa série é uma aula online, uma aula onde eu faço como se eu estivesse dando uma aula para os nossos cursos pagos do Sintonia de Mãe, tá? Então, de presente para vocês. E se você tá com um bebezinho que tá com problema de ganhar peso, tá secando leite, como disse a Mirella, o bebê não tá engordando, aí essa aula é super especial para você, tá? Porque você vai entender o porquê, né, que essa produção não acontece, assim, isso aqui seria o 2º passo, você participar dessa aula, tá? Porque nessa aula você vai abrir muito o seu universo e você vai entender muitas coisas e o porquê que tá acontecendo muitas coisas. E uma coisa muito especial, no final da aula eu ensino uma técnica para você fazer, que você já pode começar a praticar na sua casa já, que é instantânea. Aumenta a quantidade de leite na hora, se você fizer direitinho. Na última aula que eu fiz, né, que era essa mesma aula, na hora que eu terminei a aula, gente, foi tão legal, porque aí eu recebi um WhatsApp de uma mamãe que ela tava dizendo, não, foi na área de comentários que ela colocou lá. Ela colocou lá na área de comentários que você pode interagir, né? Aí ela colocou assim, Andressa, enquanto eu tava assistindo a aula, eu já apliquei essa técnica que você fez e eu já vi o resultado na hora. Então, foi assim que a gente terminou aquela aula, foi muito legal. E realmente essa técnica é bem legal mesmo, tá? Então, aproveite para assistir amanhã, tá? Essa aula, e você vai receber o acesso gratuitamente através do seu e-mail. Para as mamães que já estão com bebês, a aula vai ser às 14 horas, horário de Brasília. E para gestantes que estão esperando seus bebezinhos, se preparando para a amamentação,
Só recebi um recadinho aqui. Você vai ter essa aula às 20 horas, também horário de Brasília, tá bom? E nessa aula, a gente vai falar sobre a primeira mamada do bebê. Então, você vai já se preparar para ajudar o seu bebê a mamar já nos primeiros momentos de vida. Então, você não pode perder, porque isso vai ser muito legal, tá? Então, para vocês que estão grávidas, às 20 horas. E para as mamães com bebezinhos já nascidos, às 14 horas, tá bom? E para participar, é só fazer a inscrição aqui em cima, quem ainda não fez. Essa aula não vai ser transmitida por aqui. Esse era o recadinho que eu recebi aqui, porque às vezes causa muita confusão nas mamães, tá? Não é uma live como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou compartilhar meus slides com vocês, assim como eu faço nos cursos pagos do Sintonia de Mãe, tá bom? Que é o programa avançado e o amamentação sem complemento, tá bom? Então, para você entrar nessa aula, amanhã, Miriam, tá? Amanhã. Para você entrar nessa aula, não tem outra maneira se você não cadastrar o seu e-mail aqui, tá bom? E se você quiser deixar seu WhatsApp também, tem um lugarzinho, entrando lá você já vai ser direcionada e através do WhatsApp a gente dá os lembretes para vocês no momento das aulas. Tá bom, meninas? Então espero que vocês aproveitem bastante, espero que tenham muito leite, né? E que aconteça com vocês como aconteceu com uma aluna nossa que deu depoimento, e acho que o depoimento dela deve estar aqui. Se vocês rolarem aqui, vocês podem até achar o depoimento dela. Que ela aumentou tanto a quantidade de leite participando do curso Amamentação Sem Complemento, que ela começou a ser doadora de leite para o banco de leite. Então, esses é apenas um dos relatos das nossas alunas. É isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você tenha sucesso na sua amamentação, eu quero que você tenha bastante leite. E eu estou aqui porque eu sei que isso é possível. E eu sei, mais ainda, que com a ajuda vai ser muito melhor. Porque às vezes a gente tá lá, a gente não sabe o que fazer, né? A gente pergunta para os profissionais da saúde, e a resposta que a gente tem muitas vezes é: toma esse remédio aqui. Não. Acredita que hoje eu tive uma mãe que falou que a criança dela mamava de 1 em 1 hora. Então isso daí já é um indício que alguma coisa tá errada, né? A criança possivelmente não tá fazendo uma amamentação efetiva, uma mamada efetiva. E aí ela foi no médico e o médico, na verdade ela telefonou pro médico e o médico disse pra ela que ela não poderia amamentar toda hora e que ela precisava dar água pro bebê nesses intervalos. Gente, eu achei extremamente absurdo esse tipo, infelizmente a gente ainda tem esse tipo de informação. Claro, a gente tem médicos muito bons, humanizados, que batalham a favor da amamentação. Claro, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma. Tem muitos pediatras, amigos meus, que eu tiro o chapéu. Mas, infelizmente, a gente ainda tem contato com esse tipo de orientação que é triste demais. Primeiro, que a recomendação mundial da Organização Mundial da Saúde é aleitamento exclusivo até os 6 meses. Não se pode dar água para o bebê antes dos 6 meses. É muito arriscado isso. Principalmente se ele está amamentando, se esse bebê está mamando na mãe. E aí a gente pode criar um problema seríssimo. Esse bebê vai dar um espaço maior para as mamadas e esse bebê não está conseguindo fazer uma mamada efetiva. E vocês vão entender melhor do que eu tô falando na aula de amanhã, porque eu vou explicar tudo isso, que é uma mamada efetiva, que é o ciclo do desmame. Então fiquem atentas aí comigo, tá bom, meninas? Então, boa noite para vocês. Tem mais algum recado? Tá falando que não tá achando o link, então não sai. Tá. É que eu tô prestando atenção aqui na nossa conversa e muitas vezes eu deixo passar aqui, então meu marido tá aqui e ele me ajuda se tem alguma coisa importante aqui pra eu falar com vocês, tá? Tem muitas mamães falando que não está encontrando o link pra fazer a inscrição. Então é o seguinte, pode ser que eu tenha colocado esse link aqui depois que você entrou nessa live e não vai aparecer pra você. Então é fácil, é só você sair da live e voltar de novo, tá? Então sai aqui, sai da página, volta na página de Sintonia de Mãe e aí você vai visualizar o link, tá bom? Bem facinho mesmo, tá bom, meninas? Beijão pra vocês, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, viu? Até mais!